No outono de 84, um garoto chamado Han, de 8 anos de idade, estava muito ansioso e empolgado de finalmente ir para a cidade junto com o pai e sua irmã. O pai deles era muito ocupado, então era muito especial esse momento para eles. Assim que os três chegaram, o pai deles precisava fazer algumas tarefas e que ele não queria levar os filhos junto. Então ele imaginou que o mais seguro a se fazer era deixar os dois por um breve período de tempo em uma delegacia junto com os policiais, enquanto ele fazia essas tarefas, e logo voltaria. Mas assim que o pai do... Que carinho, hein? Ai, que coisa. E papai. Eu tô isso. A gente papai te dá carinho. Mas assim que o pai do Han saiu, o policial que estava cuidando dos dois, ele fez sinal para o motorista de ônibus que estava passando ali na frente. O motorista então parou, diversas pessoas saíram e as duas crianças foram colocadas dentro daquele ônibus. Eles não entenderam nada, então começaram a gritar com o policial, dizendo: não, meu pai tá voltando. Ele falou pra gente esperar aqui, o que você tá fazendo? Mas o policial só disse que eles estavam fazendo muito barulho e depois disso eles apanharam. Os dois foram levados para algum tipo de centro de detenção, que na verdade era considerado um centro de acolhimento. O que eles não sabiam é que aquele era só o começo dos piores 3 anos e meio da vida deles. Hello my friends, eu sou o Adriel, esse é um tipo de conteúdo que a gente nunca trouxe aqui no canal, um fato real, né? Mas eu fiz um vídeo curto recentemente e a galera pediu lá para fazer esse depoimento um pouco mais longo, com alguns relatos, com algumas imagens da época. Então eu resolvi trazer aqui, por que não? E se esse quadro, que não tem nome ainda, for bom, der curtida, der engajamento, eu posso trazer mais vezes aqui, que quem sabe várias séries e vários filmes foram baseados em fatos reais. Eu posso fazer aqui um nerd na real, um nerd ali, não sei. Escreve nos comentários aí um nome bom e se você vai gostar desse vídeo lá no final. Eu vou falando logo aqui de começo pra vocês que tem muitos gatilhos nesse vídeo. Essa história é muito pesada. Eu fiquei assim um pouco abalado vendo o documentário do que eu me inspirei pra fazer esse vídeo assim. Esse documentário ele não tem em português, ele é em inglês e algumas partes são em coreana, né? Porque o sobre... Desculpa. Então, algumas partes dele são coreana porque os sobreviventes estavam contando o que aconteceu com eles, então tem legenda em inglês. Cara, se eu encontrar em português, me segue lá no Instagram que eu vou botar o link pra vocês lá. Mas por que esse caso está tão em alta assim? Mas é porque saiu a segunda temporada de Round 6 na Netflix e muita gente tem comentado que o caso é extremamente parecido com o que acontece na série. E cara, e nas minhas pesquisas eu descobri que tem um outro caso ainda que os diretores e tal diz que se inspiraram para inspirar Round 6. E vendo sobre essa história, eu vi diversos paralelos que, cara, não tem quem não ficar chocado. Eu sei que vocês aí de casa vão ficar chocados também. Mas eu vou dar um resumo aqui do que é Round 6 para quem nunca assistiu, para que vocês ficarem por dentro e conseguirem perceber a semelhança. Um jogo, daí eu vou poder recomeçar a minha vida. Eu tô tentando fazer esse jogo acabar. Mas basicamente, na primeira temporada da série, a gente tem um homem que está recrutando pessoas em sua maioria em situação de rua. Então ele aborda essas pessoas ali para elas jogarem um jogo, elas recebem um cartãozinho, se elas toparem participar, elas vão levarem para uma van, para uma localização desconhecida, onde elas vão participar de fato de diversos outros jogos para ganhar uma quantia enorme de dinheiro. A grande maioria dessas pessoas, não todas, né, estão precisando muito desse dinheiro, elas são muito pobres ou elas estão com grandes dívidas, então elas topam participar e ficam muito animadas. Então elas começam a jogar aqueles jogos e elas descobrem que se elas perderem, elas literalmente morrem. Então é claro que fica todo mundo muito apavorado. A gente tem os guardas lá que estão sempre punindo eles e observando se eles estão cumprindo as regras ou não. E a gente descobre também que tem uma grande cadeia de pessoas poderosas que estão assistindo aqueles jogos por puro entretenimento, porque eles só querem ver as pessoas morrendo ali. Então tem várias camadas. E a segunda temporada do Round 6 acabou de sair no fim de dezembro e gerou ainda mais discussão. E a gente tem discussões muito profundas sobre capitalismo. Cara, eu adoro falar sobre esses temas e vale até a pena falar
um vídeo só sobre essa série. Mas aí redescobriram e revisitaram essa história que aconteceu na Coreia do Sul algum tempo atrás. E agora a gente vai voltar para a história do Han e da irmã dele, que infelizmente não é uma história particular, mas de diversas pessoas que passaram pelo mesmo. Então a gente volta para a Coreia do Sul a partir da década de 70. A Coreia estava se recuperando da guerra na Coreia, então apesar de estar bem debilitada, depois de alguns anos ali, eles conseguiram se reerguer e também prosperar bastante. Só que depois que a guerra acabou, o governo acabou pensar que as pessoas que viviam na rua estavam prejudicando muito a imagem nacional que a Coreia do Sul queria passar. Então eles consideraram essas pessoas um sinal de desordem. Ele não queria que essas pessoas ficassem por ali. Eles começaram com vários serviços de bem-estar social e um deles incluía construir vários centros para colocar essas pessoas dentro, que eles consideravam que estava manchando essa reputação deles. Eles chamavam esses centros de centro de detenção de vagabundo. Cara, eu não vou ficar falando essa palavra aqui no vídeo também, eu tava tentando encontrar algumas para substituir, mas eu acho que eu posso falar aqui de repente necessitados, vai. E aí a Lei de Serviços de Bem-Estar Social de 1970 tornou todos esses necessitados entre 18 e 65 anos elegíveis para o serviço de bem-estar social. Bem-estar social, Então desde a década de 70 a gente já estava tendo esse movimento, essa construção desses centros. Mas tudo se intensificou muito na metade dos anos 80, porque a Coreia do Sul ia ter os Jogos Asiáticos e também as Olimpíadas de 88. Eles não queriam que o mundo visse aquela desordem que eles consideravam ser aquelas pessoas, né? Eles criaram toda uma ordem para controlar essas pessoas e esses centros. E eles tinham policiais que faziam patrulhas justamente para verificar isso. A diretriz número 410 define que esses vagabundos como pessoas que impedem uma ordem social saudável na cidade. Só que essa definição era muito ambígua. Como que você vai definir isso? E esse foi o problema aí. Quem definia isso eram os policiais que estavam andando nas ruas. Ou seja, se eles andassem por aí e viam você e achavam que você era uma pessoa necessitada ou um vagabundo, eles te levavam para o centro sem você poder dizer nada. Então a gente tinha pessoas que estavam na rua, crianças órfãos, pessoas deficientes, várias crianças que estavam desacompanhadas na rua, às vezes por um pequeno período de tempo, e também eram levadas sem eles perguntarem para o pai ou para o responsável se poderiam levar, como foi o caso do Han e da irmã. E até mesmo cidadãos comuns que não estavam com a identidade na hora que eles eram abordados também eram levados. Os centros eram, em sua maioria, construídos nas colinas da Coreia do Sul. Então era um lugar bem afastado, longe da sociedade, que as pessoas comuns não viam de fato o que estava acontecendo lá. E esse já era um primeiro paralelo de como com Round 6, que a gente sabe que os jogos é feito numa ilha que ninguém sabe qual é, no meio da floresta. E eles também são levados com essas vans. Ao todo tinha cerca de 36 centros de detenções na Coreia do Sul. A maior das instalações era uma chamada Brothers Homes. Ela foi estabelecida pela primeira vez em 1960 em Busan. O Brothers Homes ele começou a operar como se fosse um orfanato, então chamava Brothers Orphanage. Só que aí esse tal orfanato ele foi se expandindo cada vez mais, então no começo dos anos 70 ele se tornou centro de detenção. No papel, cada uma das pessoas que era detida para esse centro deveria permanecer lá por um ano, receber algum tipo de formação e depois ser liberado. Mas é claro que isso não aconteceu. Um dos sobreviventes do Brother Homes, chamado Short, ele só tinha 13 anos quando ele foi abordado pela polícia. Ele estava voltando da escola para a casa dele e esse policial pediu para revistar a bolsa que ele estava usando. Dentro dessa bolsa tinha metade de um pão, que era a sobra do almoço que ele tinha comido naquele dia. E o policial então perguntou onde ele tinha roubado aquele pão. O Short ele falou que não tinha roubado, que era da família dele, que ele tinha levado para a escola, que tinha sobrado. Então ele estava levando de volta para casa. Mas aquele policial, ele ficou torturando ele. Ele disse que foi espancado e que queimou os órgãos genitais dele com isqueiro. O policial também disse que só deixaria ele ir embora se ele confessasse o crime. O Choi, sem saber o que fazer, ele sofrendo, com muita dor, ele imaginou que se ele falasse que tinha roubado o pão, ele ia poder voltar para casa. Então foi isso que ele fez, ele assumiu que tinha roubado de algum lugar. Cerca de 10 minutos depois, ele disse que se aproximou um caminhão daqueles que é tipo refrigerado, sabe, que armazena carne, e o policial pediu para ele que ele entrar dentro. Ele passou cerca de 5 anos dentro do Brother Hans. Agora, como que funcionava a estrutura desse lugar? Como eu mencionei, tinha pessoas de todas as idades, homens, mulheres, tinham crianças, tinham adolescentes, adultos, idosos, ninguém estava livre.
Para manter o controle dos presos, os centros foi organizado como se fosse um batalhão. Eles eram divididos em vários pelotões diferentes e cada um desses lugares era organizado por um líder que também era um dos presos. Então, por exemplo, se você chegasse na Brothers 11 e você tivesse um bom comportamento, você teria a chance de subir de cargo. Então, os próprios guardas que estavam guardando os Brothers 11, ele costumava ser presos também. Só que esses guardas tinham os direitos, seguindo ordens de educar os outros presos. Então, como eles faziam isso? Através da força física, da força bruta. Então, é muito triste pensar que os guardas que estavam torturando os outros presos também foram presos um dia. Só que eles também disseram que se eles não cumprissem as ordens, que eles não fizessem o que a galera lá de cima estava pedindo, eles iriam ser mortos. Então, a gente tem mais um paralelo com Round 6, porque se vocês bem se lembram, os guardas que estão lá também são pessoas em situações de desespero, precisando de dinheiro. De acordo com o próprio Choi, teve um dos presos que um dia decidiu ter coragem de perguntar pro guarda o que eles estavam fazendo ali, quanto tempo que eles iriam ficar nesse lugar. E agora, segura a moça, que agora é alerta de gatilho. 4 pessoas vieram e enrolaram em um cobertor. Chutaram por todo o corpo até que ele desmaiou, espumando pela boca. As pessoas o levaram embrulhado. Ele nunca mais voltou pro centro. Eu sabia que ele estava morto. Cara, é difícil, eu não faço esse tipo de conteúdo aqui e é difícil narrar essas histórias para vocês. Cada um dos prédios que os presos ficavam tinham quartos com diversas camas de beliche. Todos os dias, quando eles acordavam, eles eram obrigados a arrumar a cama e em 5 segundos, cara. Se ele demorasse mais do que isso, ou se só uma pessoa demorasse mais que esse tempo, todos ali apanhavam, todos eram torturados. Também tinha um pequeno corredor entre uma das beliches que um dos presos diziam que era usado para abuso sexual. Então eles eram abusados sexualmente diversas vezes pelos próprios guardas, às vezes por outros presos. Então durante o dia eles eram obrigados a fazer trabalhos manuais. Esses trabalhos poderiam incluir dobrar envelopes ou fazer palitos de dente. É claro que também tinha trabalhos manuais mais pesados. Então, para construir mais daqueles prédios das Brother Homes, para ficar mais gente ainda, quem construía eram os próprios presos. Então, os adolescentes de 14, 15 anos eram obrigados a carregar grandes sacos de areia de 20 e 30 quilos para lá e para cá o dia todo, sem poder parar para descansar. Um dos presos também alegou que teve um colega dele que sentou por um momento, que estava exausto, que ele não estava aguentando mais, e ali mesmo chegou um guarda com um bastão de madeira e deu uma pancada na cabeça dele, e ele caiu na hora, e cara, e também morreu ali, na frente de todo mundo, mano. Eu acho que conforme a gente tá falando sobre esses assuntos, vocês estão tá lembrando diversos paralelos com a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas chamam esse caso de aconteceu na Coreia do Sul como um holocausto. Outro detalhe muito importante, muito parecido com a série, é que cada pessoa que chegava nesse centro, ela tinha que raspar o cabelo e ela recebia essas roupas azuis com listas brancas. E é muito parecido com o uniforme do Round 6, cara. Eu acho que essa foi a parte que, cara, que parece muito mesmo, mano. E cada uma dessas peças de roupas tinha um número que era dada para a pessoa quando ela chegava. Uma das presas que estava lá, ela tem até um depoimento muito emocionante no documentário que ela mostra até a roupa de baixo dela com o número. Um dos sobreviventes também relatou que eles tinham raras oportunidades de tomar banho, que o corpo deles ficava cheio de piolho. Ele disse que eles comiam peixe podre e arroz de cevado fedorento todo santo dia, velho. Todo dia. Quase todos os presos estavam desnutridos. Ele também disse que diversas pessoas tentaram armar planos de fuga, mas aquilo era praticamente impossível por conta dos guardas e também pelos muros de 7 metros de altura que tinha em volta. E não só isso, ele disse que tiveram vários planos de fuga, mas sempre tinha alguém que denunciava para os guardas. Cada pelotão tinha também um líder, um secretário-geral e um líder de equipe. Todos eles eram presidiários selecionados. E de novo, como eu já tinha mencionado, se um membro do pelotão cometesse um erro, todos eles eram punidos. É claro que a pessoa que cometeu o erro ia receber uma punição ainda mais severa, mas todos também sofriam. Agora, não tem como falar que isso não serviu de inspiração pro Round 6, cara. Um dos sobreviventes disse que os líderes eram tão sádicos que eles se referiam às punições como jogos. Um deles, por exemplo, era o jogo do veículo motorizado. O torturador gritava indicador esquerdo e depois batia no olho da pessoa até ficar machucado e muito vermelho.
Também tinha o jogo de Hiroshima, onde as vítimas eram forçadas a ficar penduradas de cabeça para baixo nas grades do beliches, isso por longos períodos de tempo. Se eles caíssem, eles eram espancados. E é claro que diversas pessoas caíam, muitas sobreviventes alegavam que ter crianças que tinham problemas cardíacos, com o rosto completamente inchados, de ter ficado horas e horas de cabeça para baixo. Mas a punição seria muito pior se eles não conseguissem. Aí você deve estar pensando, tá, mas quem comandava esse centro de... O que estava acontecendo? Como é que eles permitiam isso, algo assim acontecia? O Brothers 11 tinha um diretor chamado Park In-jun, não sei se assim se pronuncia, mas provavelmente não. Diziam que ele tinha uma espécie de quarto de tortura no próprio escritório. E ele abusava de alguns presos. Cara, alguns rumores falam que cerca de 40 a 50 presos foram mortos pelo próprio diretor. Também tem uma história muito triste de dois irmãos, que eu vou deixar o nome aqui deles aqui na tela, que eles foram presos juntos e eles ficaram em pelotões diferentes, ao final que era separado o masculino do feminino, só que a irmã, ela sempre tentava ir escondido até o pelotão do irmão para eles ficarem junto, e aí ela implorava para eles tentarem fugir, para eles fazerem alguma coisa, e cada vez que ela fugia, ela era capturada por uns guardas e ela espancada e abusada sexualmente. E ela disse que ela era tão criança que ela nem sabia o que sexo era, então ela nem sabia que ela estava sendo ali. Só que não adiantava, por mais que ela sofresse diversas vezes, ela não deixava de ir atrás do irmão, pedindo por dois saírem de lá. E aí o que aconteceu? Os guardas ficaram fartos daquilo e levaram ela para uma ala, que era uma certa ala psiquiátrica. Lá eles davam remédio para ela, que deixaram ela grogue, fora da realidade, por 8 a 10 horas por dia. E de acordo com o irmão dela, depois que eles de fato conseguiram sobreviver e escapar de lá, os remédios fizeram com que ela desenvolvesse problemas psiquiátricos de verdade. Então dizia que eles alimentavam os presos com antipsicóticos como uma forma de contenção, que, cara, tinha registro de mais de 250 mil comprimidos comprados. De 1975 a 1988, um total de 657 pessoas faleceram no centro. E todos esses presos eram enterrados em segredos ou cremados, ou até mesmo vendidos em hospitais próximos para exames, para pesquisas. Isso acontece na segunda temporada de Round 6 também. E você acha que acabou por aí? Ali na década de 90, cerca de 200 mil crianças sul-coreanas, a maioria meninas, foram vendidas para países estrangeiros para adoção. Mas, cara, tenham em mente que muitas dessas meninas que foram vendidas nesse mercado, elas não eram órfãs. Ela tinha uma família lá, elas foram tiradas da família, colocadas no centro e vendidas para famílias brancas. E esse mercado de adoção era um grande mercado. Várias pessoas estrangeiras queriam visitar a Brothers 11 para encontrar essas crianças e eram obrigadas a fazer performance de teatro, de arte, fingindo que estava tudo bem, que nada estava acontecendo lá dentro, e para eles acharem que, meu Deus, olha só que centro maravilhoso de bem-estar. E aí você deve estar pensando, tá, mas por que eles faziam isso? De acordo com o documentário, o governo da Coreia do Sul, eles queriam estabelecer laços mais estreitos com o Ocidente e também diminuir a população da Coreia do Sul. Tudo começou com ser desmantelado a linha 86, isso pelo pai do Choi. Um pouco antes do pai do Choi aparecer, uma pessoa que estava ali andando por aquelas florestas da Coreia do Sul, das montanhas, onde o centro estava escondido, ela viu de longe uma movimentação muito estranha. Ela percebeu que tinha diversas crianças e adolescentes cortando os troncos de árvores, que tinham guardas armados gritando com elas e batendo nelas com as armas. Cara, ele não achou isso normal, é claro. Então ele tirou fotos e a partir dessas fotos ele tinha documentação para denunciar que algo estava acontecendo ali. O pai do Choi também estava confiante que os filhos também tinham sido sequestrados e levados para esses centros. Então ele foi lá, bateu na porta do local e por conta do protesto dele, os irmãos foram liberados. Isso em 86. Agora, com as denúncias e também com as fotos, o promotor Kim Yong-yon, ele iniciou uma investigação e foi que ele descobriu que o local estava funcionando sob as ordens do Park, o diretor. Cara, esse nome é foda. A investigação dele concluiu que os internos do centro foram transportados involuntariamente e detidos, onde foram submetidos a trabalhos forçados e não remunerados. E eles também descobriram uma quantidade de dinheiro que estava indo para o centro, porque como eles falaram que era um centro que estava pegando criança para ser adotada ou com pessoas que estavam por situações de rua, necessidades, eles recebiam muitas coisas de fora. Eles recebiam roupa, eles recebiam medicamentos, eles recebiam dinheiro.
para poder comprar comida. E o que a galera do centro fazia? Eles não distribuíam as roupas. Eles ficavam com as roupas em grande depósito e depois vendiam. Ou então, se por exemplo, se eles recebiam um dinheiro para alimentar 3.000 presos, eles compravam comida para 2.000 e o restante, que seria para esses 1.000, eles ficaram para eles. Então eles queriam lucrar em cima disso, é claro. Então as pessoas lá dentro estavam passando frio, estavam com fome e ainda assim não tinha nada que elas pudessem fazer, apesar dos recursos estarem ali. Algumas pessoas também eram forçadas, eram encarregadas a escrever as cartas de agradecimentos aos doadores. Muitas vezes também quem escrevia essas cartas eram crianças, então eles tinham a letra de crianças. Então um deles, no agradecimento, ele também colocou: aqui na Coreia do Sul fica muito frio durante o inverno, se você puder mandar mais roupa de frio. Então a pessoa mandava, mas eles nunca recebiam. Agora, dos 3.975 reclusos que tiveram presentes nos centros de 86, que foi o ano que começou a investigação, 3.117 foram trazidos pela polícia e 258 foram por funcionários do condado. Muitos desses funcionários eram de igrejas e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa questão da igreja. O diretor, e agora vocês vão ficar tão frustrados quanto eu, ele foi condenado a somente 2 anos e meio de prisão, não pelos abusos que ele cometeu lá na Brothers 11, mas sim por peculato e corrupção. Ele já faleceu de causas naturais em 2016. Mas antes dele falecer, ele mudou com a família lá para a Austrália. E acreditam até hoje que alguns membros da família dele, que inclusive estavam envolvidos com a Brothers 11, ainda moram lá. 2 anos depois, o promotor que liderou a investigação, ele confessou que teve pressão externa por parte do governo militar para interromper a investigação. E não só isso, para também exigir uma sentença curta para o diretor. Então a gente vê que esse esquema da Brothers 11, ele não era só com o diretor ali, que tinha muita gente grande envolvida. Então bora voltar aqui para a questão da igreja. Muitos sobreviventes alegam que tinha uma relação muito próxima da Brothers 11 com a igreja protestante. Tanto que dentro do complexo tinha uma grande igreja que o diretor frequentava junto com a família. Muitas vezes eles fingiam que eles comiam lá junto com os presos também. Eu acredito também que era só por mídia para gravar e falar: nossa, como eles são bonzinhos, além de cuidar daquelas pessoas, eles estão sentados com eles na mesa para comer. E aí muitos sobreviventes desmentiram isso, disse quase nunca eles estavam lá. Muitas das apresentações eram feitas lá para as pessoas que estavam adotando as crianças, eram com teor cristão, e de acordo com o sobrevivente, a igreja e o acampamento era uma operação comercial dirigida pelo pastor Lee Yang-sun e pelo diretor, com crianças forçadas a trabalhar e administrar uma operação de adoção coreana no local, incluindo escrever cartas solicitando doações de família que adotaram crianças no passado. Alguns dos parceiros de adoção do exterior também faziam parte de organizações cristãs. Então talvez um grande papel da igreja nesse caso aqui era entrar em contato com outras organizações cristãs e oferecer essas crianças que eles tinham lá para adoção. Lá na Coreia do Sul também tem um jornal que se chama The Korea Christian News. E aí um representante desse jornal falou que o diretor, ele era sênior de uma igreja pertencente à Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana na Coreia. Ele também afirmou que as organizações cristãs de Kusan, ele estava ciente dessas violações que estavam acontecendo lá dentro, mas ainda assim eles decidiram meio que fechar os olhos. Esse caso está desembolando até hoje. Em 2021 agora em 2022, teve uma comissão da verdade que existe na Coreia do Sul, que eles estão iniciando audiências e mais investigações nesse caso. Alguns sobreviventes que estão na Coreia do Sul, eles pedem que a galera que participava desse esquema e que mudou para a Austrália seja extraditada para poder sofrer um julgamento. Eles também querem que os bens deles sejam apreendidos, afinal, muita da riqueza que essas famílias têm hoje veio de todos esses abusos e doações que eles receberam pro centro e que eles faziam coisas completamente diferentes. E, cara, boa parte eles pegavam para eles. Então, só retomando paralelos que a gente tem com essa história terrível que aconteceu na Coreia do Sul com o Round 6. A gente tem um local onde pessoas eram levadas através de vans para uma localização remota que elas não sabem onde eram. Lá dentro elas assumem o número e também recebe vestes iguais, e o tipo de jogo que elas inventam lá dentro é um jogo para saciar todas as vontades sádicas dos líderes das pessoas no comandos, porque claramente não era só punição. Cara, de qualquer forma seria um absurdo, mas ia muito além do limite só para, sei lá, só para satisfazer esse desejo sádico que eles tinham de machucar essas outras pessoas.
Então os relatos são muito fortes, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, mas eu não gosto de entrar muitos em detalhes assim, de torturas e tal. Eu acho que não tem necessidade. Eu acho que a gente tem que entender o contexto geral do que aconteceu e que essas coisas são importantes para compartilhar, para que não aconteça mais, para que a gente tenha ciência que essas coisas podem acontecer sim, e aconteceram. Enfim, mais detalhes, o link do documentário tá lá no meu Instagram, mas a gente não tem como afirmar com toda certeza que o diretor usou isso com toda inspiração, mas pra mim, ou então a pessoa que foi produzir a série usou como inspiração no mínimo os uniformes, até a cor azul, cara. Tinha também um negócio da igreja que, porque o diretor, ele sempre pregava na igreja, ele falava algumas coisas ali, e se alguém desrespeitasse alguma coisa, ele obrigava essas pessoas a um manto vermelho e falar coisas que só obedecem a Deus, esse tipo de coisa. E até o manto vermelho me lembrou muito dos uniformes dos guardas. E só essa ideia dos guardas do Round 6 também serem pessoas em uma situação vulnerável também já me pega muito. Então eu acho muito parecido com o que aconteceu. Então é muito triste pensar que tantas pessoas sofreram com isso. Um exemplo muito claro que a gente tem aqui no Brasil também é o Holocausto brasileiro, que, cara, se você tem um coração um pouco fraco, não vai ver esse documentário, porque ele é muito pesado e é um tipo de conteúdo que eu não faço aqui. Esse aqui eu só trouxe porque era baseado no Round 6, eu queria trazer essa curiosidade pra vocês, e foi muito pesado documentar algumas coisas aqui e assistir esse documentário. Cara, tem relatos muito fortes. Então, my friends, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha com aquele seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo. E se vocês gostaram também, quer que eu traga mais conteúdos aqui que foi baseados em séries ou em filmes, eu vou trazer aqui um próximo vídeo. 2025 será nosso. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos. Até a próxima, valeu!